Oi, estamos aqui hoje no de novo, Universidade de Movimento, para mais uma live. Nós temos feito semanalmente duas, e hoje a gente vai estar com a Paula. Estou só esperando a Paula entrar aqui. Estou aqui aguardando ela ainda. Paula não está conseguindo entrar? Oi, Paula. Oi, só tem que mudar a câmera, né? Que parece que não tá num lugar legal. Agora sim. Oi, Paula. Agora tá, agora estamos te vendo. Tudo bem, Paula? Tudo bem na medida do possível, né? Isso. Então, nós somos aqui um coletivo da Universidade Federal de Jataí. É uma universidade recém-criada, Paula. Na verdade, existia para todo mundo que está entrando aí agora e não sabe. É uma universidade, um campus que já existia há uns 40 anos, há 40 anos exatamente, e que começou um processo de se tornar universidade há alguns anos, e isso foi feito no governo Dilma, concluído, infelizmente, agora, no período do Bolsonaro. E nós temos um coletivo. Esse coletivo participa alunos, técnicos, professores, toda a comunidade acadêmica nesse coletivo, onde a gente discute várias questões, tanto pertinentes à universidade exclusivamente, quanto à vida, às coisas, à sociedade, à nossa cidade aqui, que é uma cidade do interior, no estado de Goiás, o estado tão conservador quanto Santa Catarina, né, de uma grande votação expressiva no governo. E então nós hoje propusemos essa discussão e como eu te vejo sempre, curto as suas postagens, os seus textos no portal Catarinas e na Partida, que é o coletivo que a gente faz parte. Então hoje a gente está aqui com você. Eu queria, para falar com as pessoas, eu gostaria que você se apresentasse, você e o portal Catarinas. E também sei que vocês estão no momento de solicitar contribuições, participação, também pode fazer isso. E aí a gente já entra no nossa conversa sobre pandemia, confinamento e violência doméstica. Então é um prazer, Paula. Prazer é meu, obrigada pelo convite. O meu nome é Paula Guimarães, eu sou jornalista, sou uma das fundadoras do Portal Catarinas, que é um portal que se propõe, né, a fazer jornalismo, a desenvolver jornalismo, um portal de mídia de jornalismo independente, autogestionado, voltado às questões de gênero, aos feminismos e aos direitos humanos. E o portal foi fundado em 2016, né? A gente iniciou com uma campanha de financiamento colaborativo e continuamos agora em campanha, né? A gente está com campanha no catarse.me/Catarinas, então é muito importante que as pessoas contribuam, né? Porque eu vejo muito essa fala, né, da importância das mídias independentes, principalmente daquelas que desenvolvem jornalismo mesmo, que são poucas, né? Mas eu sinto que falta muito essa contribuição, né? Com uma contribuição de pelo menos R$ 10 já é possível apoiar o portal, porque essa é a força do colaborativo, do coletivo, de várias pessoas que apostam nessa ideia de uma mídia independente e que trabalha essas questões dos feminismos, né? Receber esse apoio, porque a gente não tem nenhum apoio de uma organização internacional como outras mídias têm e aí podem remunerar as suas trabalhadoras. Então, nesse momento também de pandemia, a gente também as trabalhadoras do jornalismo sofrem muito porque já estão vivendo, né, com a precarização do trabalho e agora a gente precisa mais do que nunca desse reforço para poder ter fôlego e continuar fazendo a nossa frente de atuação, que é uma frente profissional e política. Então, é isso, e a gente está no Catarinas, nosso portal é www.catarinas.info. Quem quiser dar uma olhada lá. Ai, que ótimo. Eu recomendo a todo mundo que faça isso, curta no Instagram, entre no portal, na página. E, Paula, nós estamos vivendo esse momento único, né, no mundo. Acho que, espero que nós não vejamos mais, assim, na nossa história um momento como esse. E não ele não é um momento específico do Brasil, mas é mundial. Isso é que torna tudo tão dramático. Mas a gente tem
peculiaridades, né? O nosso país tem, e nós temos sido um motivo de debate no mundo inteiro pelo posicionamento que políticos têm tido. E isso gera muito mais problemas e muito mais dor para nós mulheres, em especial as mulheres que estão na linha de frente nessa luta contra o Covid. E aquelas que estão também dentro de casa, né, estão nesse momento confinadas em casa, como uma grande maioria, mas confinadas com agressores, já que também temos altos índices de violência. Então, nós temos mulheres que estão num processo de trabalho subalternizado, pouco valorizado, baixa remuneração, temos uma pandemia, temos isolamento e temos violência doméstica. Como é que você tem visto isso e tem lidado com essas questões? A gente recentemente lançou, recentemente não, já faz 2 semanas, né, que a gente lançou uma matéria, uma reportagem que se chamava o cárcere do coronavírus, né, para as mulheres. Como é que está sendo isso para as mulheres? Estão falando um pouquinho a partir da experiência do nosso estado, de como que os aparelhos, né, públicos estão funcionando e como é que o Brasil está lidando com esse contexto, trazendo os números também de como está se dando essa violência doméstica em outros países, né? Na China, triplicou o número, né, o aumento de denúncias de violência doméstica, ocorreu aumento na França, na Itália, na Argentina, e esses países estão com ações voltadas ao combate à violência doméstica, né? A gente tem ações similares na França e na Argentina de uma ativação, né? Quando você vai na farmácia, quando você liga para a farmácia, você fala um código e esse código ativa a denúncia, né? Agora, mais recentemente, essa campanha foi lançada também na Argentina, você liga para a farmácia e diz máscara vermelha, né? Então, é o código que avisa, que faz essa denúncia. E a gente não viu ainda no Brasil um dado mais concreto, né, uma análise mais aprofundada e também uma ação mais efetiva do governo nesse sentido, além de pedir, né, que a gente viu que o Ministério pediu que fosse muito divulgado os números, os canais de denúncia, o 180, o 190, que é da Polícia Militar, para que essas mulheres possam denunciar. A gente fez um contato, né, com o Ministério e a resposta que a gente teve é que a gente não poderia levar em consideração esses números de março ainda, o aumento. A gente não recebeu um número, a gente só recebeu essa resposta. Porque geralmente, geralmente no mês de março ocorre um aumento do número de denúncias em função do mês de março ser um mês que se trabalha muito a pauta das mulheres e se divulga muito o 180. Então, não daria para levar em conta. No Rio foram 50%, né? O aumento, né? O aumento. E aí, a gente tem aqui o dado, no Brasil, de forma geral, a gente teve um número de cerca de 17%, né? De forma geral, mas ainda não é um número bem fechado, porque ele foi divulgado. Ó, a gente teve a primeira divulgação, foi de 9%, lá nas primeiras semanas da quarentena. No Brasil todo, esse aumento. E depois, ó, isso pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Um aumento de 10% no número de ligações e 18% nas denúncias de violência nas 2 primeiras semanas do confinamento. No entanto, em muitas cidades houve justamente o oposto, uma redução no número de denúncias. Aqui em Santa Catarina, de forma geral, até o dia... Deixa eu ver que dia que foi. O dia 30, a gente teve uma redução, até o dia 25 de março, né? Uma redução de 65% na denúncia de violência doméstica. Então, só que esses dados precisam ser analisados, né? A gente não pode soltar assim e achar, pô, que legal, né? Essa pandemia está diminuindo a epidemia da violência contra as mulheres. E aí a gente tem também análises de magistradas fazendo essa ponderação, né? Trazendo também esse caso do Rio de Janeiro, que é o caso assim que a gente tem um número mais
substantivo, assim, né, de 50%, que realmente é preocupante. Aí ela diz assim, o seguinte, né, que a gente que pode ocorrer sim uma diminuição pela diminuição da drogadição, do alcoolismo, que as pessoas ficam mais dentro de casa, mas ao mesmo tempo a gente pode estar ocorrendo uma grave subnotificação, porque as mulheres não estão acessando os canais de denúncia, né? Porque o governo também, o Ministério lançou, o Ministério das Mulheres, né, lançou um aplicativo para que as mulheres possam acessar o 180 para além do telefone, né, da ligação. Mas a gente sabe que muitas pessoas, vamos dizer que a metade da população brasileira não tem acesso à internet dentro de casa, né? Então também é bem difícil esse acesso. Então, tem essa ponderação, né, que a gente ainda não está podendo analisar porque está acontecendo, a gente não tem isso bem apurado ainda, mas que pode ocorrer essa diminuição em função, não ter uma diminuição efetiva, a gente só não está chegando nos dados porque as mulheres estão sendo agredidas, mas não estão podendo denunciar, né? Aqui em Santa Catarina, a gente fez uma matéria do cárcere do coronavírus, trazendo o feminicídio que ocorreu em Itapema, bem no início da quarentena, de uma médica, né, um caso que envolveu uma vítima de classe média. E aí a gente, nessa última semana, a gente teve na terça-feira um feminicídio em Camboriú, uma cidade ao lado de Balneário Camboriú. Na madrugada de segunda-feira, um feminicídio em Florianópolis, e na última sexta-feira agora, em Blumenau, a gente teve uma tentativa de feminicídio. E em Blumenau, a gente teve também, segundo os dados da Polícia Militar, um aumento de 39% nas denúncias à Polícia Militar. Então, a gente vai pegando esses números e vai poder analisar, mas a gente não tem todos os números ainda, né? É isso que precisa ser melhor avaliado. Por que os números da polícia, de forma geral, da Secretaria de Segurança Pública estão dizendo que ocorreu uma diminuição de 65% no número de denúncias, e uma cidade em especial, Blumenau, está dizendo que ocorreu um aumento de denúncias para a Polícia Militar de 39%. Então, há uma contradição aí que a gente precisa trabalhar esses números para encontrar, para poder fazer uma análise mais apurada. A gente, no portal, também está conversando, dialogando com outros coletivos do Brasil, né? É uma coisa que ainda está em projeto, mas que a gente está se propondo a fazer agora, durante a quarentena, esse período, que é um trabalho de monitoramento, realmente, nas regiões, né? Então, a ideia é que a gente faça uma parceria com um coletivo, pelo menos, né, de mídia, de jornalismo independente, um coletivo em cada região, para fazer essa apuração, e depois cada região feche esse material, uma reportagem com os dados, né, abrindo também canais de interação para a gente receber denúncias, e para fazer uma análise mais fina e apurada, e mesmo em casos em que ocorra diminuição da violência doméstica, a gente buscar caminhos, ferramentas para entender essa diminuição. Se não se trata de identificação. Aqui foram 16 ocorrências na semana passada, se não me engano, das quais 9 eram violência doméstica. Numa cidade de 100 mil habitantes, né? Então, assim, alguma coisa tem aí acontecendo. A gente tem que buscar esses caminhos, assim, avaliar de que forma, né? Porque os dados, eles também são muito truncados, né? Se a gente olhar, a gente tem um exemplo agora muito recente, que nessa matéria do cárcere do coronavírus que a gente fez, eu fui buscar os dados, né? Que a gente já fez outras matérias com base nos dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública. E lá, Santa Catarina está no ranking de feminicídio, né, que eles fazem os dados, eles colocam duas tabelas, os números absolutos e os números de acordo com a taxa, a proporção de mulheres, né, daquele estado. Sim. E Santa Catarina, nesse anuário, em 2018, no anuário de 2019, mas referente a 2018, está lá depois do 10º lugar, 15º lugar, algo assim.
Mas o levantamento da Folha, que a Folha fez, que fechou de 2019, que já fez esse dado, 2019, e traz também 2018, foi um levantamento com base nas secretarias de segurança pública dos estados. Esse levantamento coloca Santa Catarina em 6º lugar, tanto em 2018 quanto em 2019. Então, mostra que os dados estão desencontrados. Porque o anuário é um esforço muito importante, mas o que acontece no anuário? A gente já deu matérias que Santa Catarina, por exemplo, em 2018, estava em 2º lugar em violência doméstica. Mas depois que o anuário muda, ele é atualizado, sofre retificações, eles mudam as posições dos estados. Porque tem estado, por exemplo, Bahia, não tinha enviado ainda. Então, quando envia, todo o ranqueamento, a colocação daqueles estados se modifica. Então, também é muito difícil trabalhar com dados quando a gente tem essas alterações, né? Esses desencontros. Então, aí eu liguei para o Anuário Brasileiro da Segurança Pública para entender, não, como que o Santa Catarina está em 6º nesse levantamento da Folha, sendo que a fonte é a mesma, Secretaria de Segurança Pública, e como é que para o Anuário Santa Catarina está lá depois do 10º lugar. E eles não souberam me responder. Né? Eu tentei contato por telefone, depois a gente conversou, mas eles não tinham essa resposta e a gente ficou com essa questão, assim. Por isso da importância também desse monitoramento autônomo, né? Um monitoramento que parte das organizações sociais, da sociedade civil, para entender essa dinâmica dos números, que também não é uma arquitetura fácil de se compreender, né? Às vezes a gente tem um número de 180 que é diferente do número de 190, e agora para as mulheres talvez seja, num contexto de emergência, seja mais, vamos dizer assim, contingencial, né, ligar para a PM. Então, o 180 não traz os dados do 190. Então, talvez a gente buscar, né, o 180, o 190, o Disque Direitos Humanos, para ver onde essas denúncias estão, né? E aqui também em Santa Catarina, o que a gente apurou é que, além dessa questão, né, da gente estar tentando perceber, identificar os números, se vai haver aumento realmente de violência, a gente também tem uma fragilização dos serviços, nos aparelhos do Estado, né? Por exemplo, aqui, já num determinado período, quando a gente fez a reportagem, eles não estavam fazendo o exame de corpo de delito, que é um exame fundamental para a prova daquele crime, né? Para você provar exatamente. em algumas situações de agressão mais grave, né? Uma agressão física, realmente. E também a casa, o abrigo aqui em Florianópolis, que recebe mulheres, não estava recebendo mais mulheres, porque as próprias funcionárias e funcionários estavam preocupados, inseguros em relação a receber pessoas num contexto de pandemia. Então, isso também é muito preocupante. Se essa mulher tem e precisa sair de casa, como que ela vai sair de casa, né? Aí a gente foi informada que nessa última semana, uma mulher foi acolhida. Eles conseguiram abrir espaço, né, para uma situação de extrema urgência, e uma mulher foi acolhida no abrigo. Mas isso realmente é muito delicado, né? A gente pensar que as mulheres não vão poder contar com abrigo logo nesse momento. Então, e acho o máximo, assim, vocês nesse trabalho de tentar juntar esses dados das várias fontes, né, que colhem e que lidam com a questão da violência. Até mesmo alguns juizados, eles também, como aqui o juizado, nós temos uma juíza, e ela é bastante sensível à questão, e ela ali também recebe as denúncias, e ela encaminha para a delegacia, se as mulheres não se sentem confortáveis na delegacia da mulher. Mas nesse momento também está com essa dificuldade quanto aos funcionários. Mas conseguiram fazer várias postagens com os números para onde ligar e pedir socorro. Porque o 180 ele demora muito, né? Ele é um processo federal e ele não te atende de imediato. Mas, assim, juntando essas questões todas, Paulo, e você lembrou, nós temos aí em Santa Catarina a médica que foi assassinada, temos na Itália também uma médica assassinada também pelo parceiro.
Então, assim, nós estamos vendo que as violências elas estão em todos os lugares e essa pandemia também nos revela muitas outras coisas, né? A gente tem um percentual de mulheres na área da saúde, elas, na maioria são enfermeiras, elas são 85% da mão de obra ali das trabalhadoras na área da saúde. Isso é um número, assim, enorme. E essas mulheres também fazem parte desse contingente de mulheres que são. Primeiro, o trabalho já não é um trabalho fácil, já tem uma série de questões envolvidas ali da desigualdade, tanto salarial quanto das relações, né? Não importa se seja uma enfermeira formada, com doutorado ou com isso, a relação é muito desigual. Então, assim, essas questões, como é que você vê esse momento, essa violência, e essas trabalhadoras mulheres que são linha de frente, que são maioria na área da saúde? Assim, vocês já trabalharam com isso A no gente, portal? a gente divulgou até uma. A gente está trabalhando com uma pauta, ainda não está tentando desenvolver, de uma denúncia que a gente recebeu, mas não voltada à questão da violência doméstica propriamente dita, mas envolvendo profissionais de saúde que relataram questões, problemas no acesso à proteção, né, a equipamentos de proteção, que eu acho que é uma questão que o Brasil todo está vivendo, essa negligência, né, relacionada ao exercício da profissão dos profissionais de saúde, que estão sem máscara, estão sem equipamento de proteção. Então, a gente está tentando apurar isso ainda e partiu até, nem foi necessariamente das profissionais enfermeiras e médicas, mas de mulheres trabalhadoras terceirizadas que também trabalham nos hospitais, né, que estão lá fazendo a limpeza, a faxina, sem proteção. Então, a gente está tentando averiguar. E em relação às mulheres, que são a maioria no trabalho da saúde, a gente divulgou também um material da ONU que fala sobre isso, que as mulheres precisam estar na linha de frente, pensando as estratégias, e elas devem ser consideradas, né? As suas questões mais emergenciais devem ser consideradas nessa pandemia, porque são elas que estão atuando seja na saúde, seja no trabalho, de forma geral, do cuidado, né? Porque a mulher que não é necessariamente a profissional de saúde, mas ela está em casa cuidando da criança, cuidando do idoso, nesse trabalho não remunerado, né? Nesse trabalho que não cessa, que é infinito, agora é muito maior dentro de casa. E em relação às trabalhadoras de saúde, eu acho que o mundo tá tentando buscar respostas, mas aqui no Brasil a gente precisa ser mais efetivo no sentido de garantir a proteção dessas mulheres. Em primeiro lugar, esse é o grupo que deveria ser considerado o grupo maior de risco, porque sem esse grupo a gente não vai poder atender as pessoas, né? Porque a gente está falando muito do colapso do sistema de saúde. Mas e quantas profissionais de saúde começarem a adoecer? Começarem a morrer, como tem acontecido na Itália e em outros países. Como que a gente vai lidar com isso? Então, esse grupo deve ser considerado o grupo prioritário de proteção, né? E essa coisa que a gente está vendo muito aí também dessa guerra que está se formando no mundo em relação à disputa por equipamentos de proteção, né? Equipamentos hospitalares, o Brasil precisa entender, né, e agora nesse momento mais do que nunca, a importância da produção desses equipamentos, a produção no Brasil, a produção nacional para a sua soberania. Porque agora a gente está vendo que a gente está dependendo de insumos e de equipamentos de outros países e colocando em risco as profissionais de saúde, né? A gente tem visto, o Fantástico trouxe também vários relatos de profissionais que estão trabalhando sem proteção e sem sabão e sabonete para lavar as mãos. Isso é muito grave, né? Então, isso já denota também um tipo de violência muito grave, que é a negligência e a proteção a esses profissionais. E sobre a violência doméstica, que essas profissionais também que trabalham nesses hospitais devem chegar em casa e ainda ter que lidar com os afazeres domésticos. Porque as coisas não mudam num toque de mágica, né? Os homens não se tornaram responsáveis
por lavar os seus pratos, por fazer sua comida, porque eles estão dentro de casa, né? Então, É quem cuida dos que cuidam, né? Quem cuida das que cuidam. então, assim, tem ainda esse trabalho que também é uma violência, né? Eu vejo muitas colegas falando sobre isso, assim, da pressão dentro de casa, que não é aquela violência propriamente dita, né? Da agressão física ou até mesmo da agressão verbal. É algo muito sutil, porque não é que se você não fizer, ninguém vai fazer. E eu tenho como exemplo na minha família, né? Eu tenho a minha mãe que ela mora com meu pai, com meu irmão e com o neto, que é o filho do meu irmão. E assim, são 3 gerações a explorar, assim, de pessoas que não tiram um prato da mesa. Então, é uma violência também você ter que trabalhar sozinha numa casa com 3, 4 pessoas, né? Que não há uma iniciativa. E não há uma Confinada, iniciativa né? Então, a gente pensando nesse confinamento, isso duplica, né? Triplica. muito mais. E isso também é uma forma de agressão, né? É uma exploração da mulher, né? E esses tensionamentos em casa, nos lares, em que já há uma propensão à violência doméstica, isso fica muito mais delicado, né? Porque e se a mulher naquele dia não faz a comida? Ou se a mulher, né? Porque também somos acometidas por doenças, por problemas. Eu acho que, de forma geral, a pandemia vai trazer questões também para a nossa saúde mental. E como é que vai ser para essa mulher lidar com esse Uma contexto? exaustão psíquica, né? Você tem uma exaustão emocional, psíquica, que nunca é levado em conta, né? Então, aí tem várias questões que estão permeadas nesse confinamento que a gente precisa entender melhor como é que vai ser para essas mulheres que são chefes de família, né? Porque a gente tem aí quase a maioria das mulheres brasileiras são chefes de família. Acho que E são 11 milhões de mães, né? Mães solo aqui, que são chefes de família no Brasil, né? 11 milhões de mães. É um número são considerável, né? mães solo, e tem aquelas que são chefes de família também com seus companheiros. Mas são chefes de família Exatamente. que elas pagam, ou né, de forma exclusiva ou majoritária, pagam as contas, mas isso não faz delas a pessoa que pode negociar dentro da casa. Né? Elas continuam pagando a conta e fazendo trabalho doméstico sem dividir e cuidando dos filhos também sem uma divisão igualitária. Então, isso tudo tem que E ser submetidas a inúmeras violências, né? submetidas a inúmeras violências, porque antes já era difícil, as mulheres ganharam uma visibilidade, né? Porque antes não tinha, a gente não se falava na mulher como chefe de família, isso era uma ofensa para os homens. Então elas ganharam essa visibilidade de serem chefes de família, mesmo com o companheiro dentro de casa, mas a estrutura, a hierarquia não se modificou, né? Mesmo com as mulheres pagando a conta, porque tinha aquele argumento, mas a mulher trabalha dentro de casa porque é uma compensação, porque o homem trabalha fora. Então agora a mulher trabalhando dentro de casa, fora de casa também, continua com o mesmo trabalho, né? Não remunerado. O que a gente pode chamar de violência econômica, social, né? E a gente tem uma pergunta aqui da Elga sobre o aumento da violência em vários países. No Violência. Brasil, quais políticas estão sendo implementadas? Olha, pelo que eu pesquisei, a gente vai fazer esse trabalho de monitoramento e aí depois, quem sabe, isso tenha se modificado, mas pelo que eu pesquisei, não tem nenhuma política, assim. Tem o Conselho Nacional de Justiça, que está fazendo uma campanha para que seja divulgado, né, para que se divulgue em todos os espaços da justiça no Brasil, os números de atendimento à violência doméstica, denúncias, e também o Ministério, né, o Ministério que é da Mares, né, das mulheres, como é que é o nome da família das mulheres dos direitos Ah, humanos? enorme aquele nome, né? Então, Não vou eu vou aprender dizer que nem faço muita eu vou questão. dizer que é o Ministério das Mulheres, tá? Também está fazendo uma ação de divulgação desses canais e lançou esse aplicativo do 180, que é mais um canal, para além da denúncia que pode ser feita por telefone, também pode ser feita por aplicativo.
Se alguém souber de mais alguma informação nesse sentido e quiser compartilhar com a gente, entre as pessoas que estão assistindo aqui a live, mas eu não vi nenhuma outra ação, né? O que eu li na semana passada foi uma redução drástica no número de investimentos, né, no valor que era destinado à pasta, que continua diminuindo e agora, muito provavelmente, vai diminuir ainda mais, mas ações efetivas, né, a gente não vê. E eu acho que é importante lembrar... Acho que não tem, nós não temos, assim, só te interrompendo, não temos uma... Eu não vi nenhuma campanha do governo federal, nem de dicas de como lidar com a questão do vírus, dos cuidados. Não existe uma campanha. Todas as campanhas, elas me parecem, são de empresas privadas ou bancos, mas do governo não vi nenhuma, não? Eu vi que houve essa postagem do Ministério falando, divulgando, dizendo que geralmente em contexto de pandemia aumentam os casos de violência e divulgando os números para as pessoas levarem adiante esse número e falando do aplicativo que foi lançado, né? Mas fora isso, eu também não vi nenhuma mobilização. E a gente precisa lembrar, né, quando fala de violência doméstica, violência contra as mulheres, que esse é um governo que tem atacado, né, e atacado muito fortemente os estudos de gênero, as pesquisas, as ações voltadas ao combate à violência contra as mulheres. Porque quando a gente vai lá para a Lei Maria da Penha, a gente vê que uma das ações de prevenção é o trabalho, a discussão de gênero na sala de aula. Isso é muito fundamental, isso a gente tem que bater sempre nessa tecla, porque quando o governo fala de combate à violência, é uma fala que não se sustenta, porque não dá para combater a violência só com polícia, só com segurança. Não, a gente tem que combater a cultura de violência, que é um caldo Nós muito temos que mais combater a estrutura, né? que está no cotidiano, porque a prisão não resolve. Né? Se a gente vê que o feminicídio é uma lei muito importante, uma lei pedagógica, mas uma lei punitivista, e que o Bolsonaro foi um dos deputados que votou favorável, porque eles querem punitivismo. Eles são políticos favoráveis ao punitivismo, mas eles não querem modificar a estrutura. Porque eles sabem É como se todos os problemas de segurança se resolvessem prendendo pessoas, né? Polícia, a gente sabe que não. E acho que o maior argumento é esses casos. A gente teve um caso aqui em Santa Catarina agora, desses últimos, que também houve suicídio. Que o policial militar reformado matou a ex-companheira e depois se suicidou. Então, assim, uma pena mais grave, uma pena tem gente que defende até a prisão perpétua, né? Ou pena de morte. Não necessariamente é uma solução, porque a gente vê casos, e muitos casos, de homens que se suicidam depois. Então, eles não estão preocupados com depois, né? E a gente vê relatos, né? A gente fez uma matéria no ano passado que a delegada daqui, da Coordenadoria das Delegacias de Proteção à Mulher, ela disse que o relato dos denunciados, dos homens que foram presos, eles relatavam, ela era minha mulher. Minha, é a posse, é a propriedade. A propriedade. Então, assim, mesmo já estando separados, né? Era a minha mulher, por isso que ele matou. Então, assim, ele não tá pensando... Esse machismo estrutural, né? Então, assim, por isso a importância da discussão da desigualdade de gênero na escola, que não é só a violência não bater na mulher, mas é dividir a tarefa com a mulher. Porque a partir do momento que você subalterniza uma pessoa, que você acha que ela, por nascer mulher, deve fazer o trabalho doméstico, cuidar dos filhos, trabalhar sozinha dentro de casa, à disposição do seu companheiro e dos seus filhos, a partir daí você já está diminuindo, né? Está desumanizando um ser. E aí, depois disso, vem a escala de violências, né? A Catarina está fazendo até uma pergunta, mais ou menos na linha do que você está falando, né? Ela está fazendo uma colocação, que a própria frustração dos homens ao perder esse espaço, ela coloca entre aspas, né? Para as mulheres é um fator que faz a violência dentro de casa aumentar. Eu acho que isso acontece quando esse machismo, que é estrutural, rege essas relações, né? Só volta a pergunta para eu estava olhando aqui, eu fiquei...
Então, ela está dizendo disso, da perda do espaço das mulheres, né, que é um fator que faz a violência dentro de casa aumentar. O homem sente essa frustração, né? No caso, acho que esse homem machista, né, que vê a mulher ou o trabalho, ou ela como uma concorrente, como uma opositora nessa relação, né? Tem a questão, acho que, da ocupação dos espaços da mulher também. Isso, de certa forma, tem afrontado os homens, né? Agora, como a gente falou anteriormente, essa questão da mulher ocupar esse lugar de chefe de família, isso é muito recente. E por isso que a gente diz que o machismo também é prejudicial aos homens, né? Apesar de a gente pensar, não, mas ninguém quer perder um posto de privilégio, porque é um privilégio alguém estar me servindo o tempo todo, né? Tá colocando o meu prato na mesa, tirando, fazendo a comida, lavando a Nossa, roupa. É um grande privilégio. As pessoas não querem perder privilégios, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso, e as pesquisas também mostram isso, que o machismo também traz graves consequências para a vida dos homens, que é essa tensão permanente de também, isso causa frustração, leva ao alcoolismo, leva à depressão, de o homem não poder manter economicamente a sua casa, né? Porque ele sempre foi esse chefe de família. E a cultura patriarcal coloca o homem nesse lugar. A autoridade do homem, enquanto patriarca, alguém que domina a cena familiar, está muito ligada à questão econômica. Então, quando o homem perde esse lugar, isso também o afeta profundamente, né? E eu acho que isso, de certa forma, também acaba levando à violência, né? A gente tem casos de mulheres que simplesmente começaram a ir para academia e elevaram a sua autoestima, né? E, enfim, o homem olhou, mas está me traindo. Aí pega o celular, vê alguma mensagem, já começa a fantasiar e mata a mulher, né? É uma coisa que o machismo, ele é muito prejudicial, né? E a gente precisa também pensar nos homens que são agressores, mas que também acabam com a própria vida. Quando não se suicidam, vão para o cárcere, sofrem perseguição também. Então, por isso que quando a gente fala, né, de trabalhar essas questões da desigualdade na escola, é fundamental essa defesa. E quando a gente vê um movimento de um governo que busca a todo tempo afrontar, combater esse trabalho, que é muito importante, né? E aterrorizar as famílias, porque na verdade isso não é uma coisa só do Brasil, na América Latina, né? Vários governos têm feito esse trabalho de terrorismo, dizendo que o gênero vai acabar com as crianças, as discussões de gênero, né? Vai acabar com a família. E, na verdade, não é. Na verdade, a discussão é para se rever essas condutas, né? E para realmente reformular, se não desconstruir essa família, mas reformular esse modelo de família que não é possível mais. Cleide, pode concluir, desculpa. Não, é mais ou menos isso, assim, não dá para descolar essa questão da discussão de gênero da violência, e a gente teve um aumento no último ano, né, um aumento de feminicídio no Brasil, em Santa Catarina também, a gente teve um aumento de, acho que quase 40% no número de feminicídio em 2019 em relação a 2018. A gente já está com um número agora, no relatório semanal, um número que ele só não é mais alto que o do ano passado, que realmente bateu o recorde, mas ele já, em relação desde que a gente tem a série histórica, desde 2017, a gente já é um número mais alto, né? Esse número semanal que foi divulgado até a semana passada. Então, eu acho que tem que estar atento, a gente tem que estar monitorando esses casos, porque precisa desse olhar atento, né? Não são números, são pessoas, são mulheres que estão sendo agredidas, e agredidas muitas vezes na frente dos seus filhos ou junto com os filhos. Então, que família é essa que o governo quer proteger, né? A Cleide, que está participando, ela colocou uma pergunta aí. Precisamos debater o punitivismo, mas creio ser equivocado trazer a questão do feminicídio nesse contexto. Estamos falando da forma mais extremada de violência contra as mulheres, né?
Novamente, voltando à questão anterior que você colocou das punições, né? Tem feministas, claro que a gente vê a maioria das feministas, elas defendem, eu também defendo, eu não sou contrária a essa qualificação do homicídio, né, que é o feminicídio. Mas eu vejo também movimentos de mulheres que dizem não, não é por aí, né, que são antipunitivistas e que trabalham também essa pauta. Mas eu quero deixar já bem claro que eu não sou desse movimento, mas eu também ouço como jornalista, também assim acolho no sentido de fazer essas ponderações, esse intercâmbio, né, para a gente discutir, porque eu acho que é importante a gente fazer essa discussão. Mas a qualificação, sim, eu considero muito importante porque ela é pedagógica, né? Ela levanta esse debate na sociedade e principalmente ela faz frente a esse discurso do homicídio do assassinato passional, né? Do amor que mata, né? Então a gente traz o Ou da feminicídio, defesa da honra, né? Também, defesa que da era muito comum. honra, né? Da defesa da honra, que persiste, mesmo já passada essa lei. A gente tem um caso em Santa Catarina, antes da lei do feminicídio em 2015, a gente tem um caso que foi acolhido, né? Um caso muito emblemático, que o companheiro ele pressionou o carro, ele estava com uma criança, com um filho, né, no carro, de colo, pressionou a caminhonete contra o muro, esmagou a mulher no muro, a companheira, a ex-companheira, no caso, e a defesa alegou que ela estava traindo ele, então era um ato passional, e o Ministério Público De forte acolheu, emoção, como que é o Moro, o Ministério Público né? acolheu, e ele recebeu 5 anos de punição, de pena, pelo crime e ia responder em liberdade. Então, para a gente entender, né, também como é uma disputa de sentidos, de discurso, e eu acho que o feminicídio é muito pedagógico nessa qualificação, nesse sentido de você, apesar de que ainda a gente vê, né, a gente faz monitoramento e vê muito no Google essa expressão crime passional. Muito. Se você for pesquisar hoje, você vai encontrar várias ocorrências de crime passional. Mas tem um movimento muito forte de informar sobre o feminicídio, né? Que o próprio jornalismo tem feito essa frente, né? Quando pergunta para o delegado, já explica para o delegado, não é crime Não. passional, a gente está falando de feminicídio. E é muito importante, né? O difícil de analisar, às vezes, os números de feminicídio mundialmente é que poucos países adotam essa classificação, né? A gente tem aí o México e outros países, começou no México essa ideia muito forte, né, de classificar, porque a gente tem o contexto do México é um contexto um pouco diferente até do Brasil. Mas eu considero que é muito importante, assim, e aí a gente tem que analisar ainda mais esses números, né? Porque a gente tem um número muito alto de assassinato de mulheres no Brasil, e que é mais de, acho que 5 mil e tanto, e feminicídio é 1.000 e tanto, né? Então, o que são esses outros assassinatos? A gente tem que aprimorar essas ferramentas de análise para entender se esses outros assassinatos também, se grande parte, pelo menos, não são feminicídio, que é esse assassinato, crime de ódio, né? Que não se dá só num contexto de casamento, mas a violência doméstica, né, e que abarca o feminicídio também, tá num contexto de relacionamento com uma outra pessoa, né? Isso pode acontecer em várias situações, né? Até se você tá na rua e uma pessoa te aborda e você não quer ter relacionamento com aquela pessoa e aquilo gera uma situação e ele te mata por uma situação de crime de ódio, né? De violência contra a mulher, porque aquela mulher não cedeu. Então essa análise ela se amplia, né? E também tem a questão das mulheres trans, que muitas vezes também reivindicam essa questão, né, do feminicídio, do transfeminicídio, que também acomete essas mulheres num contexto de ódio, né, de violência extrema pela existência daquela pessoa. Aquele corpo, né? Como a Judith Butler fala, dos corpos que são passíveis, né, de serem mortos, de serem violentados, né?
Dentro ainda dessa questão, tem a Ione, e vou juntar as perguntas aí com o Eval. A Ione, que é aí de Floripa, ela está dizendo que essas questões elas não são muito colocadas por mulheres, né? Então, assim, o próprio portal já é uma resposta a isso, né? Das mulheres falando sobre essas questões ou dessa literatura, né? Aí depois vem o Eval 219, ele diz: o jornalismo tem denunciado essas questões da violência de gênero, o jornalismo que tem denunciado sofre muitos ataques. Como é que o portal Catarinas reage a esses ataques? Vocês têm muitos ataques? A gente, em relação aos ataques, a gente até que não tem tantos ataques, assim, a gente já recebeu em outros momentos, depende da matéria, é muito, dependendo do conteúdo, a gente tem muitos ataques de robôs, né, isso é muito comum, assim, e aí a forma do portal de resolver é apagar muitos dos comentários, porque primeiro a nossa conduta é de não tolerar comentário de ódio. Né, a gente analisa até que ponto vale a discussão, porque uma discussão na rede social também é importante, né? Às vezes a pessoa está querendo entender mais o contexto, mas quando é um comentário que a gente vê realmente que é para descredibilizar a pauta, que é para fazer chacota, ou que é muito ofensivo, eu vou lá e se eu tô lá, ou isso é indicação para todas as integrantes, a gente apagar, porque tem situações que a gente sabe, a gente vê que são perfis de robôs, né? E segundo essa pesquisa que saiu recentemente, aí mais de 50%, quase 60%, das pessoas dos tweets favoráveis ao Bolsonaro, por exemplo, são feitos por robôs. Então, a gente também tem que estar ligado para não, enfim, não dar caldo, não dar espaço para eles nas nossas redes também, né? Acho que isso é A muito Elga importante. está falando um pouco disso aí com você. Ela está dizendo que essa fascização da sociedade, né, serve muito para tudo isso, para a manutenção desse machismo estrutural, né, que é esse patriarcado no capitalismo, né, que gera essa situação que a gente está discutindo. Como é que é o nome dela? Elga, Ah, ela está é o. falando da fascização. Uhum. Ela é professora aqui, a Elga do Direito, ela discute as questões de gênero e punitivismo, né? Ela pode até contribuir com textos aí, já lembrando, a Opa, Elga escreve bastante. que legal! Carolina Oliveira, ela está dizendo sobre isso, sobre feminicídio. Está perguntando se isso está sendo mais visibilizado pela sociedade, pela mídia, se isso realmente está sendo visibilizado. Eu penso que sim, assim, pelo que a gente teve, né? Esses dados que quando a gente levantou agora com a campanha do Bolsonaro, né? Com a eleição dele, esse último ano, houve um aumento no número de feminicídio, né? Enquanto os homicídios, houve uma redução no número de homicídios, que essa redução também é discutível, né? O próprio Anuário Brasileiro da Segurança Pública assim, não entendeu muito bem essa redução, porque a gente teve um aumento no número de mortes de pessoas em situação que se chama de intervenção policial, né? Houve um aumento. E houve uma diminuição, no geral, no número de homicídios, mas houve um aumento no número de feminicídio. E esse aumento foi muito divulgado, e eu acho que tem sido muito forte esse trabalho de visibilização da violência doméstica e principalmente da violência letal, né, que é o feminicídio. Agora eu vejo também uma questão assim que me preocupa um pouco, porque eu gosto, quando gosto de trabalhar com dados e fazer essa referência correta, porque às vezes quando você dá um dado errado, isso te descredibiliza, né? Por exemplo, a gente vê casos, eu já vi, eu não sei se eu vou lembrar um pontual agora, mas assim, um estado divulgou, aumentou 200%. E a gente vai ver o número, aumentou o assassinato de mulheres. No geral, né, os casos, mas não o feminicídio. E aí abordam como feminicídio, né? Isso também é complicado. A gente tem que saber separar o que é feminicídio e o que é assassinato de mulheres. Apesar de que é importante entender que esses assassinatos também
o feminicídio pode estar subnotificado dentro desses assassinatos. Mas a gente tem essa divisão bem clara no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? Então, só para a gente cuidar, né? Porque senão eles vão estar dizendo que a gente que vai estar divulgando também news, né? E aí, lembrando dessas violências todas que a gente está falando, nesse momento de pandemia, há uma preocupação, e até naquele documento que a ONU soltou agora, a ONU Mulheres, né? Sobre as mulheres, as meninas que são imigrantes. Nós temos uma quantidade enorme no Brasil de venezuelanas, de bolivianas. Aqui, acho que estão em todas as cidades do Brasil, a gente já tem esses contingentes, né? E elas têm sido vítimas dessa violência da pandemia, da imigração, em primeiro lugar, né? Do fato de terem que se deixar em seus países. E elas estão nessa violência com relação à doença, ao Covid, as violências, muitas estarem nas ruas. Florianópolis é um exemplo disso, que tem muita gente, além de uma grande contingente da população de rua, nós temos imigrantes, né, aí e em outras cidades, como Goiânia, até mesmo aqui. Então, assim, você tem discutido isso também dentro do portal, ou visto, ou lido, discutido? Essa questão é uma questão que a gente quer abordar, né? E vai trabalhar também nesse monitoramento, esse projeto que a gente está se dispondo a pensar e que vai começar a desenvolver aí nos próximos dias, até se vocês quiserem contribuir de alguma forma, são muito bem-vindas. Opa, a gente que já está aí, ó, que está ouvindo, está participando. Então, aí em conversa com a Kátia também, que é a nossa parceira, uma jornalista lá de Manaus, da Amazônia Real, ela traz esses relatos, né? A gente conversou e ela trouxe esses relatos de haitianas, de venezuelanas, que ela tem feito coberturas sobre essas mulheres que continuam nas ruas vendendo coisas, né? Vendendo comida, fazendo toda essa gestão da sobrevivência, né? Então, enquanto Catarinas, a gente não fez essa apuração ainda, mas essa pauta está dentro desse escopo, né, do projeto que a gente vai fazer de monitoramento da violência, que é muito importante a gente entender como que essas mulheres estão lidando com a situação, não só essas mulheres, mas também as mulheres em situação de rua, de forma geral, né, não só as migrantes. Lá em Manaus, a gente recebeu a informação de que essas mulheres estão abrigadas, pelo menos estão em abrigos, né, que a Acnur, a agência da ONU, já conseguiu de alguma forma resolver essa questão da moradia, mas ainda tem essas saídas que muitas vezes são necessárias para a cobertura para a garantia da própria segurança alimentar dessas pessoas, né? Então, que estão muitas vezes sobrevivendo dessa ajuda das organizações da ONU e também de ajudas da sociedade civil, de forma geral, né? Como a gente tem visto aqui em Florianópolis também, muitas ações nas comunidades, a gente fez, né, alguns materiais, assim, aí não falando das migrantes, mas das mulheres da periferia, da maioria das mulheres negras, né, que são maioria, apesar de a gente não ter maioria no estado de Santa Catarina, né, a gente tem 20% de população negra, alto que se diz negra, né, mas esse número pode ser muito maior, mas nas comunidades, nas periferias de Florianópolis, a maior parte é formada por mulheres negras, né, nessa comunidade, especialmente na Chico Mendes e no Monte Cristo, elas saíram, né, começaram um movimento, as mulheres da Revolução dos Baldinhos e da Cooperativa de Mulheres do Monte Cristo fizeram todo um movimento e arrecadaram em 3 dias R$7.000, distribuíram cestas básicas para 400 famílias, então foi uma ação muito bacana e elas continuam com a ação, agora estão com uma ação de receber, estavam fazendo campanha para receber tecidos e fazer máscaras, né? Então o pessoal o pessoal da comunidade ia fazer as máscaras para entregar para os moradores e moradoras, porque lá a maioria dos moradores e das moradoras são trabalhadores da reciclagem, da coleta e
e distribuição, né, e seleção desses materiais. Então, para essas pessoas ficarem na comunidade, não saírem para fazer a coleta, essas mulheres, junto a outras voluntárias, fizeram esse trabalho, né, de garantir a segurança alimentar e a higiene dessas famílias, e agora estão buscando também a produção de máscaras para que essas pessoas tenham maior proteção, né? E é todo um trabalho de sensibilização que elas contaram com a ação da prefeitura, da Secretaria de Saúde, que elas tiveram que sair às ruas e dizer, olha, essas crianças não podem estar na rua brincando dessa forma como estão, porque as crianças dentro de casa, sem escolinha, ficam inquietas, né? E elas que saíram a fazer essa sensibilização, que como ela até uma das críticas delas é que não houve nenhum trabalho nesse sentido das próprias agentes de saúde, né? De sensibilizar as famílias, dizer, vocês não Acho podem. isso remete a uma outra questão que eu queria ver então com você, aliás, que você aprofundasse. Aliás, quantas horas, gente? Eu perdi totalmente aqui o horário, a gente tem só uma Então, hora, né? falta pouquinho, a gente tem 5 minutos só, porque sabe que o Instagram, ele... Corta. Ó, se cortar, faz o seguinte, Paula, você entra de novo, tá? Eu fico aqui te esperando. E todo mundo. Porque a gente pode segurar, né, a live e começando outra para a gente encerrar. Mas então, uma última questão para a gente. O viver em comunidade da população negra é uma estratégia de resistência e de sobrevivência das populações pobres no Brasil. Viver em comunidade é uma forma de sobrevivência alimentar, da coletividade, da festividade, e como é que a gente tem um momento tão grave e não tem nada voltado, como você está colocando, não tem nada como nem do governo, nenhuma política, e mais uma vez essa comunidade tem que se reinventar, não é? A impressão que dá é que eles têm que se virar. Então, e elas disseram, né, que o prefeito tinha informado, e a gente entrou em contato com a prefeitura, né, para confirmar, informado um cartão merenda. Mas elas não sabiam quando que esse cartão merenda ia chegar, nem a pessoa, a fonte com quem a gente conversou sabia, nas próximas semanas. Mas como é que faz? A preocupação delas era a população toda fazer fila no CRAS, gerar uma aglomeração por falta de informação. É no CRAS, mas como? É na internet. Mas quem consegue acessar? Então, são várias questões. E aí, qual que foi a resposta delas? Não, a gente tem que agir, porque a fome não espera. E é muito emblemático, né? Você vê essa comunidade, ela também se colocando em risco. Ela tem a Cíntia, que é da Revolução dos Baldinhos, tem 4 filhos, e estavam na casa da avó, distante. Ela estava naquela comunidade, fazendo toda essa mobilização com outras mulheres, se colocando em risco também, porque no começo elas estavam sem máscara, né? Para garantir a segurança alimentar dessas famílias, porque a preocupação dela é que se essas famílias não tivessem segurança alimentar, elas iam sair para a rua para buscar, né? Buscar renda. Para buscar renda, para fazer a coleta, como é o trabalho da maioria, a coleta de recicláveis, né? E como é que seria para a comunidade lidar com isso num contexto de favelização, num contexto de casas aglomeradas, num contexto que você dá um espirro aqui e a gotícula chega. Então, assim, A convivência é na rua, né, Paula? Se vive ali na rua, né? Então, assim, é um contexto de realmente você pensar na interdependência, né? Não tem como. Você proteger o outro é se proteger, e se proteger é proteger o outro. Então, eu acho que esse momento tem sido muito pedagógico nesse sentido, assim, da gente entender que não dá para continuar dessa forma insustentável, né? Do individualismo, do ideário, da meritocracia. Se há realmente uma interdependência e a gente agora está precisando ainda mais, né, desse cuidado, dessa solidariedade e falando aí, não que o vírus não é democrático, a gente sabe, né, que o vírus nesse contexto de desigualdade não pode ser democrático, ele vai atingir mais fortemente as pessoas de baixa renda, as pessoas que já sofrem com todas as negligências do Estado, né? E a gente tem também recebido algumas, assim, perguntas sobre o auxílio emergencial, que é uma outra questão muito importante da gente falar nesse contexto que vai segurar a onda aí de muitas mulheres, ajudar
fortalecer mesmo, é uma renda que muito importante. Acho que nós temos 27 segundos, então, antes de você falar, a gente combina de você entrar de novo, pode ser? Sim. Pode continuar. Então, é uma renda de R$ 1.200 para as mulheres que são trabalhadoras informais, né, trabalhadoras e mãe solo, né, o auxílio de R$ 600 ele duplica, mas tem muitas questões aí que algumas mulheres que não recebem Bolsa